o candomblé ele vai surgir no Brasil, né, a partir da diáspora africana, né? Então os negros eles foram trazidos para o Brasil, eles foram arrancados de suas, né, aldeias, enfim, e eles trouxeram esse legado cultural para o Brasil, né? E aqui eles foram, na verdade a gente tem várias religiões na África, né? Vários deuses que são cultuados, e aqui no Brasil o que vai acontecer é que eles vão negociar, ou eles vão trocar, né, informações sobre deuses, cultos, né, que existiam na África, e vão construir os terreiros, né, onde um conjunto de divindades é cultuada, todas naquele terreiro. Então, primeiro, que é importante talvez a gente lembrar assim, que o candomblé ele foi uma forma de resistência de cultura negra no país, não só da cultura, mas da própria existência, né? Tem alguns autores que vão dizer que foram três as formas que os negros eles resistiram à escravidão. Um era o banzo, que levava à morte, a outra era os quilombos, né? E aí eles eram perseguidos, e uma terceira que foi uma resistência que se deu, né, frente aos olhos do próprio Senhor, que foi a das religiões afro-brasileiras, onde eles reinventaram, né, a sua cultura aqui no Brasil e conseguiram resistir. Ele chega na década de 60 no Recife, não é? E isso vai provocar uma mudança na própria organização do campo religioso mais amplo, né? Porque o candomblé, a princípio a gente tem, digamos, 4 matrizes no país de fazer religião afro-brasileira mais africanista, o que tenta preservar, né, o que veio da África, que é o Xangô no Recife, o candomblé na Bahia, a Casa de Mina no Maranhão e o Batuque no Rio Grande do Sul. Só que a partir de determinado momento o candomblé ele começa, até porque ele foi da Bahia para o Rio de Janeiro, capital, Salvador já era capital, né? Isso, quando a capital se desloca para o Rio, isso provoca também um fluxo de pessoas lá para o Rio, né? Enfim. E aí daí a mídia, né, o fluxo migratório, uma série de questões vai fazer com que a imagem do candomblé ela apareça como a imagem da verdadeira religião afro-brasileira. Isso leva um conjunto de sacerdotes do Recife a irem para o Rio buscar o candomblé, e aí isso chega aqui no Recife, né? Inclusive o próprio Raminho é um dos que trazem o candomblé para o Recife, né? No Brasil, por conta da junção propiciada pela escravidão, você teve pessoas que vinham de povoados diferentes, de tribos diferentes, que cultuavam orixás diferentes. No processo de reconstrução da religião, esses orixás se agruparam num panteão, que também, de novo, se você estudar a história das religiões, você vai ver que isso não é algo incomum. Foi o que aconteceu, por exemplo, com as divindades que existiam em Roma sob a influência grega. Você tem aquele panteão de deuses com marido, mulher, brigas, filhos, etc. O que acontece com o panteão Nagô não é diferente disso. Agora, isso acontece sob o influxo da escravidão, que ao juntar todo mundo, para que a religião pudesse persistir, foi necessário que esses arranjos míticos se façam. Aí daí também o sincretismo. A tradição, ela é sempre inventada, tá certo? Então, o que é a tradição? A tradição é você pensar alguns elementos de um modo de fazer e você dizer, esses aqui são a nossa identidade. E aí você... Tá? Então, acontece que muda, sim, você mudou, por exemplo, a roça mudou, a cidade chegou, onde você tinha espaço para ter as tais árvores sagradas que você já não tem. O modo de fazer mudou, onde você, para preparar um homolocu, você ficava horas lá batendo, não sei o que, você usa o liquidificador.
tá certo? Você hoje usa muita coisa sintética. Então, cada vez mais, para sair um orixá, vocês viram na festa, tem muito brilho, tem muita coisa, muito paetê, tá certo? Você não tem preocupação se aquilo é descartável ou não. Então, muita coisa muda. Porém, o que faz o candomblé é a entrega a uma divindade. A entrega que acontece dentro da camarinha. E o que acontece dentro da camarinha, ele reduziu o período, mas ele não mudou. Há hoje uma outra questão sobre isso, que é o seguinte: a entrada de pessoas no candomblé que vêm de outra origem. Elas vêm de outra origem social, elas vêm de outra formação, elas não estão acostumadas com a transmissão oral, elas estão acostumadas com a transmissão do saber através dos livros. Os livros existem, como eu disse, em Recife, uma das cidades onde fui mais pesquisado. Então, há um certo conflito entre uma sabedoria mais oral, apoiada na tradição, e uma sabedoria mais contemporânea, apoiada no livro, apoiada no saber que vem através da ciência. Então isso acontece hoje dentro dos próprios candomblés, embora ainda seja uma coisa sobre a qual não se fala. Até porque, como eu disse, existe aquela coisa que é fundamental, que é o respeito aos mais velhos. Eu, jovem, criança, minha mãe, vez por outra, me levava para se consultar na Rua da Concórdia, numa pessoa chamada Dona Leopoldina. O tempo passou, eu me tornei universitária, estudei, eu sou ex-aluno da Escola Superior de Filosofia da Nunes Machado, e lá eu fui aluna de Amaro Quintas e de Vamiré Chacon, e do professor René Ribeiro. Aí aprendi antropologia cultural e com René Ribeiro aprendi muita coisa sobre candomblé. Quando tive que escolher um ramo da história, eu escolhi a história da igreja. Aí aprendi muito mais coisas ainda. Primeiro, Exu. Segundo, Ogum. Terceiro, Oxóssi. Quarto, Obaloaê. Quinto, Nanã. Sexto, Oxumaré. Sétimo, Oxum. Oitavo, Emanjá. Depois Xangô. Depois Yansan. Depois Oxalá. Exu é um anjo mau e que faz o bem. Quem faz Exu mal é a pessoa que trabalha com ele. Porque se eu sou um pai de santo e começo a trabalhar no mal, aí eu boto meu Exu pro mal. Mas se eu só trabalho pro bem, meu Exu trabalha pro bem. Fica trabalhando pro bem toda a vida. O sangue é a vida. Até Cristo, quando batizou-se com um carneiro na cabeça. A vida, o sangue é a vida. Sem o sangue ninguém vive. O feminino come o feminino e o masculino come o masculino. Ogum come bode. Oxum come cabra. É o sacrifício que se oferece aquele ali. Aquela obrigação não é nem sobre ele querer comer, é para limpar a alma. O sacrifício só serve de limpeza. O sacrifício do animal de 4 patas é um sacrifício maior e de 2 é menor. Uma pessoa, quando se inicia, ela tem assim, ela perde aquela identidade. Quando se inicia, quer dizer, nascer para o orixá. Então é uma segunda chance que um ser humano tem, segundo a cosmologia do candomblé, de nascer de novo. Quer dizer, nascer de novo para o destino. A gente se prepara primeiro para poder receber. Tem de 7 dias, tem de 14, tem de 21 e tem de 36. Nem todo mundo está com o corpo pronto para aquilo ali. Tem gente que tem uma mediunidade muito boa,
E tem outros que têm a mediunidade muito fraca, tem que preparar a pessoa. Não pode conversar, não toma banho de erva, veste branco, não come toda a comida. Tem que ficar todo preparado. O transe é quando você está preparado, que a entidade sabe quando você está preparado, a entidade entra no seu corpo. Que a gente não sabe quando vai receber. Se eu estou atuado com uma entidade feminina, ela tem que me mudar, não pode ser igual, né? E quando a entidade entra, você muda tudo. Porque os negros diziam que se o orixá chegasse e visse a podridão do mundo, ele não voltava nunca mais aqui. Quando o orixá quer entrar no couro, não tem nada que você faça, ele entra mesmo. Além de tudo, a gente não sabe quando ele vem, né? Quando você muda o trânsito, você não sabe o que é que acontece. Se você já tem esse de nascença, que ele vem. Aí de nascença. É. Porque quando eu recebi a primeira vez, eu não sabia nem o que era. Nunca tinha visto candomblé. Todo Ogã, ele passa por um preceito religioso que ele aprende desde do cantar até a execução, que são os sons que a gente faz para os orixás. Uma das coisas que é interessante também que a gente fale é as condecorações dos Ogãs, porque a palavra Ogã já diz, aquele que não recebe o orixá. Ele tem o orixá, mas ele não recebe o orixá propriamente dito. Então, nós temos algumas qualificações de Ogãs. Tem Alabê, Axogum, Dogã, Pejigã. E com essas, eu me enquadro na de Alabê. Eu sou Alabê da roça de Oxum Pará e Oxóssi Bolão. A gente conhece também um pouco do dialeto. Daqui a gente, quando o Babalorixá, o sacerdote, começa os orôs, as canções, a gente possa se identificar com tudo aquilo que a gente vem aprendendo durante a semana, durante os meses e durante os anos. Os atabaques é como qualquer coisa que se toca. Daí tem o batismo do atabaque para preparar o atabaque para tocar aqueles toques africanos. Porque elas dividem as quantidades do tempo que ela tem de santo. Cada uma idade diferente, aí bota de um jeito diferente. Não tem marcação. Aquele colar só significa a marcação do anjo de guarda da pessoa. Vermelho e branco é de Xangô, azul marinho é de Ogum, azul claro é de Oxóssi, amarelo é de Oxum, vermelho é de Ansan. As folhas é para o batismo. Para você se preparar do santo, você toma banho de erva, que é para poder se limpar. Numa dessas andanças pela vida, eu conheci Raminho, mas dançando num clube de periferia no princípio da década de 60. Nós fizemos amizade, começamos uma amizade pessoal, nos tratávamos muito bem, nos respeitávamos muito bem, até que eu tive um desacerto muito grande no lugar onde eu trabalhava, uma coisa gravíssima, e eu passei um pedaço ruim. Ele aí me disse, eu vou levar você para minha casa e vou lhe consertar. E me trouxe. E aqui estou eu. Com o mesmo critério de respeito, de afeição, porque eu não pertenço ao candomblé. Eu sempre digo isso às pessoas que me perguntam. Eu não pertenço ao candomblé porque eu procurei o candomblé. O candomblé foi quem me achou. A gente está num processo de extrema mudança agora. Este momento é um momento de extrema mudança. Tanto que você vai ter sexta-feira quase 5.000 pessoas vestidas de branco dizendo: nós somos de terreiro. Nós somos de macumba, nós somos de Xangô, nós somos de umbanda, nós somos de Jurema, nós somos de candomblé. Isso é algo, né? As pessoas terem a coragem de sair na rua dessa maneira. Então, por outro lado, houve um momento em que a perseguição, ele sempre foi perseguido por vários fatores. Por lidar com magia, certo? Magia é algo que a gente não entende, tem medo e, pô, vai fazer mal pra mim. Essa daí vai bater bumbo, vai tirar meu marido, digamos. Então, por lidar com magia. Segundo, pela característica do transe. O transe é outra coisa que a gente não compreende. Então tem a magia, tem o transe.
tem o fato de ser uma religião associada a pessoas negras e pobres. Então, isso tudo criou um quadro de perseguição, de ocultação, de esconder-se. Se você entrar ainda hoje em vários locais do Recife, você vai passar algumas vezes por uma casa de candomblé e você não vai saber que aquilo ali é uma casa de candomblé. Agora, você tem um outro momento sobre vários aspectos. Um é esse. Muitos adeptos estão querendo se colocar, estão querendo dizer que são de candomblé, estão tendo coragem, por exemplo, de pegar um ônibus vestido com as suas roupas sagradas, né, para ir para uma atividade. A caminhada do terreiro de Pernambuco, para nós, tem uma importância que é a de empoderar nosso povo, fortalecer o movimento enquanto povo de terreiro, para diminuir a intolerância religiosa, para diminuir o preconceito para com os religiosos de matriz africana. Ela vem como um grande movimento para empoderar nosso povo, diminuir a intolerância no que diz respeito ao racismo institucional também, né? Para nós, de religião, isso é muito importante, já que somos uma religião de comunidade, somos uma religião em que os povos se comungam diariamente, os povos convivem em família diariamente, para que na sociedade como um todo, o nosso povo tenha esse sentimento, consiga sentir isso para com aqueles que não comungam da nossa religiosidade. Essa é basicamente a princípio a importância que a caminhada tem para nós enquanto religiosos de matriz africana. Aí cabe um processo educativo para a sociedade como um todo, para aprender a viver com diferenças. Como é que a sociedade brasileira convive com diferenças. E por fim, sobre isso, tem essa aproximação principalmente do candomblé com os movimentos sociais, principalmente com os movimentos sociais negros, que dá a eles mais força, né, de reivindicação, de identidade, de como se colocar diante da sociedade. E a outra coisa que você falou, que é a presença cada vez maior da classe média, que também diminui o preconceito geral da sociedade, porque hoje já são pessoas que frequentam faculdade, nem todos são pessoas negras, né? São pessoas que têm carro, etc, etc e tal. Então isso também contribui para amenizar. Desde pequenininha que eu sou daqui. Eu, meus filhos, meu neto agora Raí, que já tem 7 anos, já confirmou, Joelgan Alabi da santa dele. Essa paixão já vem dos meus pais, não é isso? Minha mãe é do candomblé, que começou junto com meu pai, que é Raminho Doxós, que é tio, mas como ele me pegou, é meu tio, meu pai de santo, meu compadre e o meu amigo. Tá entendendo? Então a paixão já é genérica, já veio no sangue, já é de família. O candomblé é paz, é fraternidade. A própria palavra significa isso. A tradução literal do Yacundê para o português é isso. É espírito de fraternidade. Não se pratica mal aqui. Eu diria que o candomblé se transforma. E a maior transformação é que ele é aberto a todo mundo hoje. Ele não é mais uma religião apenas de pessoas negras e pobres. Um caminho que leve ao bem, que leve à luz. Eu digo sempre que Deus é o bem, né? Então, não tem importância que nome tenha. Pode ser Gandhi, Jesus Cristo, Oxalá, o Lodumare. Para mim, essa é a minha opinião. O bem é o bem e o mal é o mal. E você escolhe isso. Agora, qual é a melhor religião? A que você se veste melhor dentro dela. É a roupa que te veste melhor.
O Curta Pernambuco de hoje fica por aqui. Para acompanhar novidades sobre o próximo programa, fica de olho no nosso Facebook, o /CurtaPE. Você também pode participar do programa enviando seu filme, clipe ou sugestão para o e-mail programacurtape@gmail.com. Aguardamos sua mensagem e até a próxima!